Bem, como diria um locutor aí, né? Estamos agora direto na nossa transmissão. Então, bom dia a todos. Nós já estamos aí, além das pessoas que figuram na nossa tela, com mais 34 participantes. Volto aí, tornando repetitivo para aqueles que já estavam na sala, me apresentar. Eu sou o Selmo de Freitas, eu sou executivo do Cindy Rochas, Centro Rochas. Nós estamos aí com a participação dos advogados do escritório Davi Ataíde, doutor Rogério Davi, doutor Daniel Soares, doutor Lucas Sanzon. Temos também aqui a presença do nosso presidente do Cindy Rochas e também conselheiro do Centro Rochas, Thales Machado. Estamos com o superintendente do Centro Rochas, a Alessandra Bertolani, e estamos também com a assessor institucional do Cindy Rochas, o Rogério Ribeiro. Antes de passar a palavra ao nosso presidente, só informar como é que está programada a dinâmica, né, de participação. Vocês estão vendo que nós temos pessoas que estão visíveis e estão sendo ouvidas, é o meu caso, daqueles que eu nomeei aqui, e nós temos aqueles que estão participando numa sala, onde podem nos ouvir, podem nos ver, mas não estão sendo vistos, nem estão sendo ouvidos nesse instante. No momento da participação de cada um, para apresentação de questionamentos, dúvidas ou alguma observação, nós vamos estar abrindo o áudio para que essa pessoa, então, possa ser ouvida por todos, né? É uma forma que a gente fez uns testes aí, torna vamos dizer assim, a objetividade do evento melhor, a condição de comunicação, porque a gente evita ruído ou esquecimento de áudio aberto, e a gente vai focar, na verdade, nas pessoas que estão falando. A gente espera que todos compreendam, que não é uma forma de não se deixar visível, mas é só para a gente poder fazer essa organização e essa dinâmica, ok? Eu vou já antecipadamente, né, apresentar aí as desculpas do presidente do Centro Rochas, o Frederico Robson. Ele tinha um compromisso na manhã de hoje, então ele não pode, nesse instante, se conectar, mas manda um abraço a todos e pediu para que o presidente do Cindy Rochas, que também é conselheiro do Centro Rochas, fale em nome da entidade, faça a saudação em nome da entidade. Ok? Aos que estão visíveis aí, vocês já sabem, nós temos aquele pedido sempre da nossa assessoria de imprensa, então, para a gente fazer logo no início a foto. Então, eu pediria aí, Karina, se você nos ouve, prepara aí, atenção. 1, 2, 3 e... Oi? Ok? Então, nesse instante, a gente, com satisfação, passa a palavra ao nosso presidente, Thales Pena Machado, para que dê as boas-vindas a todos, para que a gente possa começar esse evento. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Positivo. Bom, eu não vou nem poder ficar também, que eu tenho outra videoconferência que eu tenho que entrar daqui a pouquinho, mas eu queria, faço questão aí de parabenizar e agradecer o escritório do Dr. Rogério, Dr. Vitor, também Dr. Daniel, Dr. Lucas, né, mais uma vitória, e né, essa parceria do Dr. Rogério tem desde 2004, né? 2004. Exatamente, 2004. E o escritório já tem quase 10 anos, né, de parceria. Aí, exatamente. Então, eu queria agradecer assim, muito a parceria. Pena que o doutor Vitor não está aqui, que também é um guerreiro junto com a gente. E passar o tema aí, devolver o tema aí para o Celso, para a gente entrar logo no tema e focar no debate aí. Joia, bom dia a todos, um bom evento a todos nós. E muito bom, assim, a gente ver, tá sempre prestigiado os eventos, que mostra que as nossas entidades, né, estão sendo bem representativas. Bom dia a todos, bom evento. Obrigado, Thales. Nós também, sem mais delongas, vamos dar início, né, na sexta-feira, então, o dia que o pessoal tem uma série de coisas para concluir, para terminar, e o dia está, daqui a pouco, chegando ao fim. Então, doutor Rogério, nós passamos aí a palavra ao senhor, até para explicar a questão da ação, como é que foi o desenvolvimento dela, o resultado, a forma de procedimento, para que possa ser alcançado o benefício que se conquistou com essa ação exitosa, né, do Cindy Rochas,
patrocinada pelo seu escritório, aí, com a competente colaboração sua, do doutor Daniel, doutor Lucas, para que a gente alcançasse esse resultado aí. Sempre lembrando que o Cindy Rochas não tem só essa ação, né? Nós temos aí mais de 13 ações em curso, buscando a defesa dos interesses do setor, como também o Centro Rochas possui as ações e também em desenvolvimento. Então, às vezes o resultado não sai na velocidade que se quer, que se pretende, mas isso aí escapa do nosso controle de decisão, mas que se busca defender os interesses, sim, se busca. Então, Rogério, por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço ao Cindy Rochas, na pessoa do presidente Thales, e também ao Centro Rochas, que também está aqui, tanto a Alessandra quanto o Thales representando, ao Selmo. Mas é sempre importante ter essa oportunidade da gente estar conversando com os associados, né? Acho que a gente fica muito feliz de poder compartilhar o resultado de um trabalho que é feito nos bastidores. A gente se esforça para comunicar, mas a gente sabe que os empresários, as empresas associadas têm milhões de prioridades, mas o trabalho aqui é diário e o suporte do Cindy Rochas é incrível, né? Como o Selmo falou, tem várias ações coletivas ajuizadas. Claro que o nosso objetivo é que a gente consiga 100%, mas isso não existe no mundo do direito, né? Não é assim que a gente consegue estimar uma possibilidade. Mas, nesse caso aqui, a ação foi bem sucedida e já foi concluída, né? Tem outras que estão aguardando a conclusão, tem outras que, infelizmente, o judiciário julgou de forma desfavorável, mas, olhando aqui agora sobre as taxas que as empresas que praticam comércio exterior têm que recolher lá quando vai registrar a sua declaração de importação, essa a gente conseguiu comprovar que houve um abuso por parte do poder público no reajuste das taxas, né, que superou em muito a inflação. Vou pedir para o Lucas compartilhar a tela, né, Lucas, que a gente preparou. Pois não, vou compartilhar agora. Para a gente poder seguir um roteirinho aqui. Vai ser coisa simples, não vai demandar muito tempo, porque o objetivo nosso é simplificar realmente, né? Porque se você... Simplificando já não Tá chegando a imagem? Tá chegando aqui, né? Simplificando, às vezes você tem uma tarefa árdua ainda para simplificar, né? Se simplificar, então, aí fica impossível. Mas o nosso objetivo aqui não é fazer nada de juridiquês, mas é importante a gente contar início, meio e o fim, né? Então, vou passar a palavra aqui para o Dr. Lucas, sem mais delongas, e a ideia da exposição é essa, né? A gente trocando ideias aqui ao longo da própria apresentação. Então, vamos ao ponto, Lucas. Bom dia, senhores. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Acho que... Estão me ouvindo? Tá, bom dia. Ouvindo bem. Bom dia. É sempre um prazer poder estar com vocês. Tá? Hoje, conforme o Rogério falou, a gente vai apresentar sobre a taxa Siscomex, foi uma ação judicial coletiva que o Cindy Rochas moveu no interesse dos seus associados. Ela foi encerrada em dezembro de 2020, de forma favorável. Eu vou explicar para os senhores, desde o início, o que é a taxa, como que ela foi majorada e por que essa majoração foi declarada inconstitucional pelo judiciário. Tá? Qual o valor que hoje em dia a empresa deve recolher a título de taxa Siscomex e suas adições, e também qual que é o procedimento para poder recuperar o que foi pago a maior e indevidamente nos últimos 5 anos. Tá? Aí, a dúvida que os senhores tiverem, os senhores podem ir anotando que, ao final, eu e o Dr. Rogério e o Dr. Daniel estaremos disponíveis para poder responder os questionamentos. Bom, a taxa Siscomex, ela, de modo geral, a taxa ela é um tributo, ela é uma espécie de tributo. E, geralmente, ela incide sobre algum serviço que o poder público põe à disponibilização do contribuinte. A taxa Siscomex não é diferente. Por que ela é um tributo? Porque o poder público disponibiliza um serviço, que é o sistema de comércio exterior, para que o importador possa utilizar. Então, a Receita Federal que criou esse sistema, que é o Siscomex, ela também é administradora desse sistema e ela é remunerada para poder prestar esse serviço ao contribuinte através da taxa. Tá? Então, quando o importador vai registrar a sua DI e também as adições, ele paga uma taxa, tanto de registro e tanto pela quantidade de adições. Essa taxa ela foi criada em 1998, tá? E seu valor histórico era de R$ 30 por registro de declaração e R$ 10 por adição. Depois vieram outras adições com valores menores, tá? E essa lei 9716 de 98, ela estipulou
que o poder público poderia atualizar o valor tanto da adição quanto do registro através de um ato infralegal, mas desde que de acordo com os custos da operação da Receita Federal relacionado ao investimento no próprio sistema de comércio exterior. Ocorre que, em 2011, o Ministério da Fazenda publicou a portaria aumentando a taxa de R$ 30 para R$ 185. E a adição, que custava R$ 10, ela foi para R$ 29,50. Tá? Então, aqui eu coloquei um quadro aqui para os senhores, demonstrando a porcentagem de majoração que houve com relação tanto à adição quanto ao registro da declaração de importação. Em 98 era R$ 30, em 2011 passou para 185, tivendo uma majoração de 517%. A adição de R$ 10 foi para R$ 29,50, 195% de majoração. Somando esses dois, de 98 a 2011, a empresa que fizesse um registro de DI com uma adição pagava R$ 40 pelos dois serviços. A partir de 2011, um registro com uma adição passou a ser R$ 214,50. Teve a majoração final de 436%. Tá? E o porquê que o Supremo declarou inconstitucional essa majoração? Porque a lei que autorizou o reajuste da taxa, ela não fixou baliza mínima e nem máxima. Então, o poder público foi além. Ele majorou a taxa sem qualquer parâmetro. Isso só poderia ser feito através de uma lei. É o famoso princípio da legalidade tributária. Tá? O tributo ele só pode ser majorado com autorização legal. Nesse caso, o Ministério da Fazenda majorou através de portaria, que não é lei. Por isso, o Supremo Tribunal Federal declarou que essa majoração foi indevida. Tá? Aqui eu coloquei para os senhores o resumo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele fala aqui, violação ao princípio da legalidade, pois a lei não colocou a baliza mínima e máxima, como se ele tivesse que colocar um parâmetro. Você pode majorar até tantos por cento, ou então pode diminuir até tantos por cento. Não houve isso, então houve violação ao princípio da legalidade tributária. Esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo concordou com a tese dos contribuintes, declarou inconstitucional essa majoração. Declarando inconstitucional essa majoração, entende-se que retornaria ao valor original, que seria de R$ 30. Contudo, o Supremo fez um apontamento adicional. Como se tivesse dito o seguinte: eu declaro inconstitucional essa majoração de R$ 185, contudo, essa taxa pode ser atualizada pelos índices oficiais do governo. Tá? Então, em 2020, o Ministério da Fazenda veio e falou que essa taxa ela pode ser atualizada pelo índice do IPCA. Então, resumindo, essa taxa que era de R$ 30 foi para 185, o Supremo declarou que 185 era um valor indevido, majorado, injustificado, inconstitucional, mas que o valor de R$ 30 poderia ser, sim, atualizado pelos índices oficiais, no período de 98 a 2011. Na verdade, é do período de 99, porque essa lei de 98, nessa parte da taxa Siscomex, ela começou a vigorar dia 1º de janeiro. Tá? Então, atualmente, e foi justamente esse direito que o Cindy Rochas conseguiu. O Cindy Rochas moveu uma ação judicial, que é um mandado de segurança coletivo. Essas ações elas são impetradas pelo sindicato e todas as decisões que tem ali, elas afetam os seus associados. Tá? Então, qualquer decisão favorável que tiver ali, os efeitos abrangem seus associados. Eles podem usufruir desse direito conquistado. Essa ação foi movida em abril de 2019 e ela se encerrou em outubro de 2020. Foi uma ação muito rápida, né? Os senhores podem ver que durou mais ou menos 1 ano e meio. Geralmente, uma ação tributária costuma durar até 3, 4, 5 anos. Algumas ações até mais. Essa ação ela foi muito rápida. Então, os associados conseguiram o direito de recolher a taxa no valor de R$ 30 atualizado pelo IPCA e não recolher aquela taxa majorada de R$ 185. E também conseguiram o direito de recuperar a partir de 2014, ou seja, a partir de abril de 2014, as empresas já podem começar a planilhar quantas declarações de importação fizeram, quantas adições tiveram, e chegar a um valor e pedir à Receita Federal o direito de compensar esse valor. Tá? Dá mais ou menos aqui, se foi abril de 2014, tá quase 7 anos de recuperação. E essas DIs só valem aqui para o desembaraço que ocorreu aqui na alfândega de Vitória, Espírito Santo.
Então, resumindo, atualmente o direito conquistado pelo sindicato possui esses valores. A taxa custava R$ 30, foi majorada para R$ 185. O Supremo declarou inconstitucional, mas falou que os R$ 30 podem ser atualizados pelo IPCA. Então, atualmente, qual que é o valor do registro da declaração de importação, de acordo com o direito dado pela decisão judicial? Cada DI, hoje em dia, vale R$ 67,87, uma economia de 64%. Ou seja, de 185, tá, o sindicato conquistou o direito de pagar R$ 67,87 por cada registro de declaração de importação. Para a adição, que o valor originário era R$ 10 e passou para R$ 29,50, a redução caiu para R$ 22,62. Teve uma economia de 24%. Aqui eu coloquei um exemplo para os senhores. Antes da majoração, era um registro mais uma adição, custava R$ 214,50 para cada importador. Atualmente, um registro mais uma adição custa R$ 90,49, tá? Somando a R$ 124, que é uma economia aproximada de 43%. Aqui nessa tabela, eu coloco para os senhores como que foi feito esse cálculo para chegar aos R$ 67,87, tá? Aqui está falando, a fixação original foi em janeiro de 99, a majoração foi em maio de 2011, tá? O índice, o IPCA do período é essa porcentagem e o valor original sendo R$ 30 e o majorado 185, a diferença dá R$ 67,87. Então, hoje, o importador, os associados do sindicato, têm o direito de pagar a título de registro, de declaração de importação, esse valor aqui, R$ 67,87. Até a segunda adição, esse valor. E das demais adições, vai tendo aqui uma diminuição gradativa. R$ 10, 7, 5, 2, e por último, a partir da 51ª adição, sai a R$ 1,28. Lucas, só para reforçar, primeiro, assim, quando a gente está falando de declaração de exportação, a gente está falando do registro do importador para dar início ao despacho aduaneiro. Então, o registro da ADI é o documento no qual o importador insere as informações sobre a mercadoria que está sendo importada, que está sendo trazida para o país. Ele insere também as bases de cálculo de todos os tributos incidentes sobre a importação. Exemplo, imposto de exportação, IPI, PIS, COFINS, exportação. E também insere as informações sobre a taxa Siscomex, que também é um tributo incidente sobre a importação. Nesse documento, né, da ADI, que é um documento que é transmitido para a alfândega, no qual consta todas as informações, e a partir daquilo a alfândega pode fiscalizar a importação, o importador ele também pode inserir adições. Essas adições são diferenças ali, principalmente entre as mercadorias que estão sendo trazidas. Dando um exemplo, se o importador do setor de rocha está trazendo fio diamantado, resina, granalha, cada um desses produtos diferentes seria uma adição. Então, assim, a gente vê nas nossas experiências que normalmente o setor de rochas não passa ali da 5ª edição, salvo raras exceções, né? Mas é só para explicar, né? Por NCM também e descrição do produto. Então, a DI, digamos assim, toda importação tem uma ADI registrada e não é todo produto, né? Então, não é que a empresa trouxe 3.000 chapas. Às vezes, essas 3.000 chapas é só uma ADI. E é por importação, por operação de importação, e a adição é por produto, mercadoria diferente ali que tem dentro daquela operação de importação, de acordo com a NCM, né, que é a classificação fiscal das mercadorias, ou ainda de acordo com a descrição dos produtos. Só para complementar a sua fala, Lucas. Correto. Então, senhores, o importante é isso aqui, ó. Nessa ação judicial, a gente conseguiu o direito de diminuir essa taxa de R$ 185 para R$ 67, que equivale a essa economia de 64%. Tá? Aqui, ao final da apresentação, eu vou falar para os senhores como recuperar isso que foi pago a maior nos últimos 5 anos, que é a partir de 2014, já que a ação ela foi movida em 2019, e quando você obtém o direito à compensação tributária,
você obter o direito de recuperar 5 anos contados a partir do protocolo da ação judicial. Essa ação judicial foi protocolada em abril de 2019, então as empresas associadas possuem o direito de recuperar o que foi pago a maior a partir de abril de 2014, até o presente momento. Tá? E no final dessa apuração do crédito, a empresa ainda vai atualizar pela Selic e vai pedir autorização. Isso aqui eu vou falar para os senhores no final da explicação. Como recuperar esse crédito? O primeiro ponto, a empresa ela precisa apurar, ela precisa verificar quantas DIs ela registrou a partir do dia 2 de abril de 2014, tá? Porque cada DI tem um valor. Então, a quantidade de DI é que vai dar o valor que você tem a recuperar, e a quantidade de adições também. Então, a empresa ela precisa saber quantas DIs ela registrou a partir de abril de 2014 e quantas adições tiveram. Isso pode ser colocado na planilha, tá? Esse requerimento, você vai planilhar, a empresa vai fazer essa apuração de quantas DIs foram registrados a partir dessa data e de quantas adições tiveram. A partir dessa planilha, tá, existe um procedimento específico que é regulado pela Instrução Normativa 1717 de 2017, que é você pedir à Receita Federal, é um procedimento muito célere, tá? A Receita Federal, a gente está acostumado a trabalhar, ela costuma deferir esse pedido antes de 30 dias, pela lei ela é obrigada no prazo de 30 dias a apreciar esse pedido, é o chamado pedido de habilitação de crédito, tá? Ele é feito junto à Receita Federal, quando se tem uma ação judicial transitada em julgado de forma favorável, que é o caso aqui do sindicato. Então, todas as empresas associadas possuem esse direito, e a partir do momento que apurar qual valor ela tem para recuperar, ela vai apenas habilitar esse crédito na Receita Federal, e a Receita Federal vai ter o prazo de 30 dias para poder autorizar você a fazer a compensação. A partir de então, a empresa vai poder compensar através dos seus perdecompos mensalmente e com os tributos federais. Tá? Pagamentos futuros. Com relação aos pagamentos futuros, o sindicato já se reuniu com o inspetor da alfândega aqui do Espírito Santo, junto com a assessoria jurídica, tá, que é o senhor Fabrício. Foi comunicado a ele que está tendo um pouco de dificuldade em registrar o novo valor dado pela decisão judicial, porque o sistema da Receita Federal não estaria aceitando um valor diverso daquele contido na lei, que é da portaria, que é R$ 185. Tá? Então, o Cindy Rochas conversou com o inspetor, que se mostrou muito solidário à situação. Nós fizemos um requerimento, que é esse requerimento que está aí exposto para os senhores, e esse requerimento está tramitando na Receita Federal, junto à inspetoria, que está lá com o senhor Fabrício, e o último encaminhamento foi para o SEDAD, que é o Serviço de Despacho Aduaneiro, para poder informar e reajustar o sistema da Receita Federal, o Siscomex, para que ele passe a aceitar o valor dado pela Justiça Federal, que é aquele valor de R$ 67. Então, atualmente, a Receita Federal está ciente da decisão, se mostrou conhecida do assunto e já determinou, encaminhou ao Serviço de Despacho Aduaneiro a lista dos associados que o Cindy Rochas passou e também para poder ajustar o sistema interno da Receita a aceitar o novo valor, tá, dado pela decisão judicial, para que quando a empresa registre esse valor, suas mercadorias não sejam parametrizadas para outro canal que não seja o verde. Tá bom? Lembrando também, Lucas. Não, ressaltar aqui, né, Daniel, desculpa, mas a receptividade da alfândega com relação a esse diálogo institucional, né? Que a gente teria o caminho, digamos assim, não é tão simples você... Muitas empresas perguntaram a gente se a mercadoria delas passariam por um canal diferente do verde em função de alterar o preço da declaração de importação. E nas reuniões que nós tivemos, eles disseram que isso não está na pauta. Claro que eles defendem que o sistema é aleatório e pode dar canal por qualquer outro motivo, mas por essa razão, por um cumprimento de ordem judicial, jamais, né? Só que a gente entende que não é uma questão trivial para a aduana ficar alterando o parâmetro de registro de taxa dentro do sistema, mas a gente está, digamos assim, com um diálogo muito franco e aberto lá, um diálogo institucional, da qual a gente tem expectativa aí que em poucos dias a gente vai poder soltar um comunicado para os associados, esclarecendo que o valor dali em diante será aquele. E, porventura, aqueles associados, né, não se esqueçam, que
tenham que pagar o valor cheio da ADI, esse valor você vai recuperar. Mesmo que você tenha que nacionalizar uma carga hoje, por exemplo, e a aduana resolva isso semana que vem, o montante de hoje você vai recuperar. Claro que a gente gostaria que você já lançasse no sistema antes, mas esse campo não é possível de ser alterado manualmente. Se fosse possível, a gente poderia até orientar os associados, ó, vai lá, altera, recolhe, se der algum tipo de questionamento, a gente já tem um dossiê pronto, fornece e tudo se resolve. Em poucas horas sai do canal amarelo, que seria um amarelo isso, né? Mas não tem como você, segundo quem opera ali dentro do ambiente, né, do Siscomex, não é possível você unilateralmente alterar as alíquotas, né, as faixas de arrecadação ali da taxa Siscomex. Então, em virtude disso, depende realmente de uma parametrização do sistema, né, que a gente está buscando exatamente essa questão. E, naturalmente, se a gente percebesse, é porque, naturalmente, a gente viu uma boa vontade em colaborar, né? Mas, como advogados, nós sabemos que uma ordem judicial ela se cumpre, né? Ela não se discute. Então, se a gente percebesse uma resistência, uma resiliência, algo do gênero assim, a gente teria tomado outros caminhos, mas isso não está em pauta. Mas não estamos descartando, só para deixar os associados bem tranquilos, né? A gente vai fazer esse direito acontecer em todos os caminhos possíveis que a gente puder percorrer, né? Daniel, de qualquer forma, a questão da compensação não tem nenhum entrave, tá? As empresas, a partir de hoje, já podem pedir a autorização para poder compensar junto à Receita. Com relação a esse pagamento futuro aí, como bem colocado pelo Dr. Rogério, de qualquer forma, também a empresa não vai ter prejuízo futuro, porque mesmo que a Receita Federal, o sistema dela não esteja adaptado para esse novo valor no momento, né? Se a empresa ainda tiver acumulado durante mais alguns meses, né, essa declaração com valor antigo, daqui a um tempo ela pode recuperar novamente também. Isso também não terá problema nenhum, juridicamente falando. Perfeito. Tá bom? Não, Luciano, eu acho que... Rogério, eu ia só reforçar a questão operacional mesmo, que pelo que a gente teve conhecimento, com conversas com a própria alfândega, o sistema hoje ele funciona da seguinte forma, o Siscomex em relação ao registro da DI. Primeiramente, todos os tributos que você paga em função do registro da ADI, eles são tributos pagos em débito em conta, né? Ou seja, é informado uma conta para a Receita, esse é feito o débito em conta, diferente de outros tributos no qual há a geração de uma guia, GPS ou DARF, e o contribuinte, posteriormente, na data do vencimento, faz o pagamento. No caso da importação, é em débito em conta e o momento do recolhimento é o momento do registro da ADI. Ocorre que o Siscomex, hoje, ao que parece, ele está parametrizado para não aceitar valores diferentes do valor trazido lá pela portaria da Receita Federal de R$ 185 por DI e R$ 30 por adição. Então, a gente também tem esse entrave do sistema, que talvez ele nem consiga registrar uma ADI em valor diferente. Mas como a gente já falou, a gente está em conversa com a alfândega e também temos a alternativa de tentar um cumprimento de sentença em função desse direito conseguido pelo Sindirocha em favor dos seus associados. Ô, Selmo, a gente já finalizou aqui qual que foi a decisão judicial. Eu acho que a gente pode já abrir para pergunta para o associado, se alguém tiver alguma dúvida. Tem um questionamento aqui na sala de bate-papo, que veio do Célio Guerra, da Levantina, se vai ser possível enviar aos associados um modelo do requerimento, né, e da planilha para listar as DIs que será anexado ao requerimento para a Receita. Então, é o modelo, né, o requerimento e qual é a formatação. O requerimento encontra-se nessa instrução normativa. Se a pessoa pegasse a instrução normativa, copiar e colar, vai entrar nessa norma e lá embaixo tem o anexo, tá? Mas a gente também pode enviar, não tem problema nenhum. O anexo está dentro dessa própria norma. Acho que a gente pode fazer essa disponibilização, não vejo problema. Os associados a gente encaminha. Sem problemas. Começaram a chegar aqui algumas perguntas. Dentro daquilo que nós falamos aqui, o Francisco, deixa eu
abrir o áudio do Francisco, e aí eu vou pedir às pessoas que, até para ter uma participação mais efetiva, se vocês puderem levantar a mão, a gente vai abrindo o áudio, vocês vão falando e vai sendo respondido. Acho que porque às vezes a pergunta fica até mais clara e evita que a gente se equivoque, mas a gente vai apresentar aquelas que porventura não quiser levantar a mão e colocar no chat, a gente apresenta também, né? Francisco, bom dia. Seu áudio foi liberado, é só você ativar o seu aí, que você pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Doutor Lucas, Pois não. o senhor colocou que a decisão do STF reconhecia a possibilidade da correção da taxa pelos índices do governo, ou seja, o IPCA. Neste caso, a decisão do Supremo, ele já determinou que essa taxa venha a ser corrigida pelo IPCA ou apenas possibilitou? A pergunta que eu estou fazendo é porque, no momento em que nós tivermos que encaminhar um pleito para a habilitação do crédito, nós temos uma diferença a ser calculada entre o que pagamos e o valor corrigido ou não pelo IPCA, vão dar valores diferentes. Então, isso para mim não ficou muito claro. Se o senhor puder nos aclarar, né? Se Claro. ficou apenas no campo da possibilidade ou é determinado pelo Supremo que a taxa deva ser corrigida pelo IPCA? O Supremo não determinou a taxa, qual índice oficial deve ser seguido, porque senão, se ele fizesse isso, ele estaria agindo como legislador positivo, ele estaria legislando, e a função do STF é apenas judicante, né? Nesse caso, o STF falou que o governo pode, sim, atualizar a taxa do valor histórico de R$30 pelos índices oficiais. Então, o governo, dentro dessa autorização do STF, veio através do parecer SEI, número 2968 de 2020, do Ministério da Economia, através do seu órgão da Procuradoria-Geral da Paz Nacional, e recomendou todos os contribuintes que a apuração desse valor de R$30 tem que ser atualizada pelo IPCA, que é o índice oficial do período. Ok. Obrigado. Até, Fernando, para te contextualizar da problemática, porque porque a coisa não é tão simples assim, né? Nós aprendemos que, em matéria de tributo, somente lei pode fixar essas ordens de grandeza, né? Que é quem vai pagar, o contribuinte, quanto vai pagar, a alíquota é base de cálculo. Só que você imagina, em alguns tributos, como, por exemplo, são as taxas, de valor fixo, né, ad valorem, você tem ali uma realidade de correção monetária. Aí criou-se um grande dilema nas discussões judiciais ao longo do tempo. Assim, eu vou precisar todo ano editar uma lei, quer dizer, movimentar o Congresso, aquela coisa toda, só para corrigir pelo IPCA? Por que a gente não permite que um decreto, um ato do Executivo não faça isso? Aí hoje se admite que a lei que institui uma taxa, ela preveja que ela vai ser corrigida por um índice, e o ato do Executivo, não sei se vai ser do Legislativo, somente utiliza para fazer correção monetária. Se precisar aumentar a taxa, precisa de lei. Entende? E o que ficou configurado é o seguinte, olha, o governo aumentou a taxa, porque 517%, isso não é correção monetária, né? Correção monetária é uma recuperação da perda do valor monetário da moeda, ele não tem uma finalidade de arrecadar. E a própria justificativa do Siscomex lá na época é que eles estavam usando esse recurso para aprimorar o sistema, né? O que ficou mais evidente ainda. E aí os estudos que as entidades fizeram na discussão judicial no Supremo é que o custo do reaparelhamento, né, do Siscomex e a arrecadação ultrapassou mais de 10 vezes a arrecadação do que o custo, né? Então ficou nítido ali que o objetivo era arrecadar, não era corrigir a taxa. Mas só para entender essa polêmica. E aí o Supremo falou, legal, realmente eu entendo que o poder legislativo, né, ele tem essa questão de outorgar ao Executivo a possibilidade do reajuste de um tributo, mas não o seu aumento, que isso continua dependendo de lei. Mas eu também não posso determinar qual o índice, né? Então ficou essa novela, né, Lucas, que não foi tão simples assim. Mas, felizmente, em 2020, né, você vê que apenas em 2020, né, agora, porque essa discussão não é tão recente, a gente trocou em 2019, né, saiu digamos assim, essa portaria, né,
determinando essa aplicação do IPCA, porque até isso a gente tinha dificuldade. Qual é o índice? Tinha uma discussão gritante se era o INPC. Então, enfim, mas o direito está caminhando por esse lado, assim, o direito está caminhando por flexibilizar algumas questões que a gente aprendeu para permitir uma certa simplicidade ali do poder público para praticar alguns atos ali, não depender sempre de lei, para reajustar uma situação. Só para te explicar, Francisco, o contexto, por que não é tão simples quanto parece. Ok, doutor, obrigado, mas a partir da fala do senhor, me surgiu uma outra dúvida. O parecer da Procuradoria-Geral da República, da Fazenda Nacional, quando ele determina ou orienta a aplicação do IPCA, esse parecer é em relação exatamente às taxas do Siscomex ou é para qualquer outra taxa da Receita Federal? Por quê? Como ele é do ano passado, se for exatamente só para as taxas do Siscomex, aí fica aquela dúvida, ora, se a Procuradoria já deu esse parecer, por que a própria Receita Federal não já absorveu e corrigiu sua própria taxa de modo indistinto, né? Nós vamos fazer isso, só que demora, né? A gente também entende que a questão de tempo para a Receita Federal, que já desistiu dos recursos, né? Enfim, ela, de alguma maneira, ela já deve estar estudando isso para colocar em prática, né, Daniel? E lembrando também, Rogério e Francisco, apenas para reforçar, o que acontece? Uma das matérias que também foi julgada nessa questão da majoração excessiva da taxa Comex, como o Lucas colocou lá, a taxa é uma espécie de tributo que está retribuindo por um serviço prestado, no caso, pela Receita Federal. Então, durante os pareceres apresentados pelas entidades, as entidades comprovaram ali que os custos de manutenção do Siscomex não estavam compatíveis com a majoração de 30 para R$ 185. Então, com certeza, a Receita Federal também está reavaliando essas questões para poder adequar a nova taxa Siscomex com o atual custo do Siscomex. Inclusive, nos pareceres ali colocados pelas entidades, foi ali demonstrado que parte desses recursos arrecadados para manutenção do sistema Siscomex estavam sendo utilizados para outros tipos de atividades dentro da alfândega, dentro da Receita Federal, mas que estava desviando a finalidade da cobrança dessa taxa. Então, a gente tem esse problema também do ponto de vista da alfândega e da Receita Federal vier a trazer um novo valor para essa taxa. O que a gente tem hoje é o Poder Judiciário limitando aos índices oficiais, que no caso hoje o índice oficial, pelo parecer da PGFN, é o IPCA. No caso, só uma observação também, pegando o gancho aí, corrija se eu estiver errado, mesmo que a própria alfândega, a própria Receita venha atualizar essa taxa, né, dentro do que foi definido aí pela Procuradoria, eu entendo que para aqueles que não estão amparados pela ação, esse efeito seria do momento que ela alterasse para frente, sem o direito de buscar os valores pagos de forma majorada anteriormente, que no caso dos associados do sindicato, tem direito de recuperar a partir de abril de 2014. Eu fico na dúvida ali se é o dia 3 ou o dia 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, não é isso? A partir do dia 2 de abril de 2014. Ou seja, para recuperar esse valor, aqueles que não estão parados teriam que mover uma ação, né, para tentar buscar essa reparação. Perderia tempo, porque ele estaria ajuizando, vamos supor que ele ajuize amanhã. Nós vamos estar ajuizando isso no dia 30, amanhã sábado, só para exercício, no dia 30 de janeiro de 2021, para recuperar 5, então nós estaríamos voltando aí a partir do dia 29 de janeiro de 2016. Se a gente considerar que a nossa ação permite buscar valores a partir de 2 de abril de 2014, você está falando aí de mais de 2 anos de perda dessa possibilidade de busca de ressarcimento. Francisco, ok? Ok. Obrigado. Beleza. Nada. Nós vamos colocar aqui
Tem uma pergunta aqui do... Às vezes, para mim, do Adriano... da Adriana Pesotti. Desculpa, falei Adriano. Eu vou abrir aqui o áudio, Adriano. Você fez a pergunta aí se você vale só para insumo, máquina. Adriana, está aberto, está liberado o seu áudio, é só você ativar ele aí. Adriana? Nós não estamos conseguindo te ouvir. Eu vou fazer a sua pergunta, então, aqui. Se você conseguir ativar o áudio, você, por gentileza, é só falar. O que a Adriana perguntou, doutores, se essa compensação é válida somente para os casos de declaração de importação de insumos ou também é válido para máquinas, peças e outros. Então, a recuperação se dá através de quantidade de DI. A partir do momento que você apura a quantidade de DI que você registrou nesse período, a partir de 2014, você obtém um crédito. Esse crédito é autorizado pela Receita e você pode compensar com qualquer tributo federal. Tá? Então, independe, nesse caso, se você importou insumo ou não. Importa a quantidade de registro de DI e não o que consta dentro dela, a informação de mercadoria. Tem uma pergunta aqui, e que eu acho que cabe até passar para os autores aí responderem, do Alessandro, que a gente tem que... Aquela questão da solicitação do delegado da Receita lá, quando a gente conversou com ele, né, sobre a lista dos associados. Então, ele pergunta aqui, assim, então, somente os associados amparados na ação que poderão recuperar esse valor? Desse diálogo institucional que foi iniciado, partiu da própria alfândega o pedido de uma lista de empresas associadas, né? Que eu imagino que eles vão usar isso, no caso ali, para verificar, né, o valor da taxa que passará a ser registrado, né? E, naturalmente, as novas empresas que forem se associando ao sindicato, a gente vai autorizando essa lista, né? Lá perante a alfândega, né? Então, todas as empresas podem ficar despreocupadas que, uma vez ali constando na lista, a partir da própria alfândega, essa solicitação para a gente, né? E a gente vai manter essa lista sempre atualizada. Tem uma pergunta aqui, me desculpa, eu não consegui identificar a pessoa, não está aparecendo o nome para mim, mas ela informa que, infelizmente, está com o microfone desligado, né? Está sem microfone, e a pergunta é: existe algum prazo limite para a apresentação da relação das DIs? Já pode ser 100% entendido que o valor recuperado será a diferença de 67,87 por DI, mais os demais valores por adição atualizado pelo valor limitado pelo IPCA, ou essa diferença ainda pode ser recalculada? Não, o valor hoje atual, de acordo com a decisão judicial e atualizado pelo IPCA, é R$ 67,87, tá? O prazo para você fazer esse pedido de habilitação de crédito são de 5 anos a partir do trânsito da decisão judicial, tá? A partir desse prazo vai prescrever. Então, a empresa ela pode pedir, pode habilitar esse crédito no prazo agora de 5 anos. Isso está lá na instrução normativa 1717. Doutor Lucas, aí eu me permitiria uma questão aproveitando isso, porque quando a gente fala pela atualização pelo IPCA, a gente está trazendo ao longo do tempo, ou seja, daquele momento em que ela era 30, né, você teria que expurgar o reajuste que foi dado, aquela majoração, e a partir dali ir aplicando o índice determinado aí pela própria Procuradoria. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando em 2021, tá, nesse valor novo que foi falado do 67,87. Mas na hora que eu for recuperar, e eu vou recuperar, por exemplo, declarações de importação que eu fiz no ano de 2016, por exemplo. Esse valor vai ser menor do que esses atuais 67, ou seja, não é o valor da recuperação, é o valor
devido por aquele registro da DI vai ser menor do que os 67 atuais, não é isso? Porque esse 67 atual está com a atualização até hoje. É isso? Eu consegui me fazer entender? Então, veja só, o valor de R$30 ele foi fixado a partir de janeiro de 99. Estou mostrando a planilha aqui para os senhores. Tá? A majoração ela se deu em maio de 2011. Ou seja, em maio de 2011, a taxa começou a custar 185, que aí veio o Supremo e decidiu que estava errado. Aí o Supremo falou, a taxa que era R$30, ela não poderia ter sido majorada a 185, que foi de maio de 2011. Então, a partir de maio de 2011, essa taxa passou a custar R$ 67,87, que é R$30 mais atualização pelo IPCA. Então, se a partir de maio de 2011 a empresa pagou 185, ela pagou a mais, porque o correto deveria ser 67,87, que é o 30 mais a atualização pelo IPCA. Caso, então, esse é o valor a ser considerado para corrigir as DIs. No nosso caso aqui, quem vai recuperar vai ser do 2 de abril de 2014 para cá. Justamente. Independente do mês e ano em que ele fez esse registro. Isso aí, que foi essa economia gerada aqui, ó, 64% por cada DI. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ótimo, entendido. Tal. Aqui nós não estamos tendo outro. Tem aqui vou abrir aqui para a Narjara. Narjara, está aberto seu microfone? É só você ativar seu som que você pode falar. Ei, bom dia. Está me ouvindo? Positivo. Bom dia, sim. Ei, bom dia a todos. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, Narjara. É só uma dúvida mesmo, que você falou que a ação foi no período muito assim, rápido, né, de um ano aí. Começou em 2 de abril, né, de 2019 e encerrou em outubro de 2020. E no caso, a dúvida é o seguinte, eu já tinha entrado com essa ação em 2018, antes, que eu já sabia que era uma das teses que estava em discussão. No caso, o que você orienta? Porque assim, quando eu entrei, a gente não tinha nem saído desse valor ainda aí, atualizado pelo IPCA, não, de 67,87. E, no caso, até a ação lá, a União impugnou. Você acredita, e está assim, decorrendo ainda, você acha que eu deveria entrar com outra ação, outro pedido, a coletiva aí que foi aprovada agora? Não, deixa eu ver se eu entendi. A empresa, ela tem uma ação da taxa Siscomex, foi movida em 2018, é isso? Exato. Essa ação, ela já se encerrou? Oi? Essa ação, ela já se encerrou? Não, ainda não, está em andamento, tá? A última, deixa eu ver até aqui, a última notícia que eu tive aqui do meu advogado, que ele fez a contestação, porque a União tinha impugnado, e ele está aguardando agora a decisão do juiz. Então, Najara, se a sua ação judicial é de 2018, e se ela for julgada favorável, que é bem provável, você vai ter um ano a mais de recuperação, porque a sua ação é um ano antes da ação do sindicato. Tá? Entendi. Então, eu recomendo você falar com o seu advogado, se de repente é interessante manter essa ação, porque se você quiser usufruir da ação coletiva, você precisa desistir da sua. Tá? Porque senão há conflito ali. Mas como a sua ação é um ano anterior, você teria um ano a mais de recuperação. Entendi. Então, assim, o melhor é conversar com o meu advogado que fez essa entrada e manter, né? Senão uma anula a outra. Ver como que tá lá as decisões do processo, né? Eu não conheço o processo, mas se ela tiver uma decisão favorável ou estiver caminhando para uma decisão favorável, que é bem provável, né? Já que o Supremo já decidiu o mérito dessa discussão, e você já moveu essa ação em 2018, um ano antes, você teria um ano a mais de vantagem de recuperação. Então, pode ter esse detalhe aí. Ah, entendi. Só isso mesmo, então. Obrigada. Por nada. Doutor Lucas, aproveitando esse questionamento da Narjara, né, e me posicionando aí, de repente, como empresa, então eu estou com as duas ações, quer dizer, eu já tenho algo certo, sendo associado ao Síndico Rochas, que eu tenho direito a essa que foi ajuizada em abril de 2019. E tem uma minha, né, que já está em curso, eu não estou fazendo uso de nenhuma delas, a minha ainda não teve a decisão. Se eu vier a ter uma decisão desfavorável da minha, eu posso depois vir a me
me utilizar do benefício da ação do sindicato, né? Não Ou pode. se eu mover a ação lá e perder lá, eu perco esse direito de aplicar o direito da ação do sindicato. Então, Selma, isso aí é uma técnica processual, né? Que o direito é uno. Quando você obtém uma decisão judicial desfavorável e esse processo se encerrou, houve o trânsito em julgado formal, é chamado coisa julgada formal e material. Ou seja, você perdeu aquele direito, né? Existe uma grande discussão se futuramente você pode buscá-lo de novo, se houver uma alteração legislativa, uma alteração de entendimento, aí você pode mover uma ação rescisória. Mas se você tem duas ações, uma taxa Siscomex pelo sindicato, 2019, e Deu uma congelada, doutor Lucas. quando tem decisão do Supremo, ela vale para todos. Mas se não tivesse decisão do Supremo, né? Uma ação coletiva e uma ação de... Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagem agora de instabilidade aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Então, vamos voltar lá. Tem uma ação coletiva e uma ação individual. A ação coletiva está encaminhando para ser favorável e a ação individual foi desfavorável. Tá? O entendimento é de que aquele direito ele não foi conseguido e houve um trânsito julgado formal. É uma técnica processual, de acordo com que você não poderia mais ser beneficiado por outro direito da mesma espécie. Tá? A não ser que você mova uma ação rescisória, enfim. Mas esse ponto seria negativo. Ok. Então, no caso da empresa, vale muito essa avaliação do tipo assim, nesse ano, quanto que eu teria porque nós estamos falando de um ano de diferença. Foi um ano que eu tive muito registro de DI, tive pouco, quanto que eu estou falando do valor nesse ano de diferença de direito? E aí ponderar se o risco, a possível perda desse ano em termos de valor compensa o risco, então, de ter uma decisão negativa, se for o caso, e aí, é lógico, cabe a análise jurídica da assessoria jurídica da empresa e a análise administrativa dos gestores do negócio, né? Com certeza. Justamente, Selma. E é importante também, quem tem ação judicial em curso, pensar nessas hipóteses. Quando que eu movi minha ação? Em que patamar está a minha ação? Né? Em que fase ela está? Ela está encaminhando para qual sentido de decisão? Porque hoje em dia, alguns tribunais aqui do país aplicam o índice deles, o próprio judiciário, igual eu falei no início da explicação, o judiciário ele não pode falar, governo, aplique esse índice. Estou falando no caso do taxa Siscomex, porque ele estaria agindo como o poder legislativo, e não é a função do judiciário. Mas eu tenho conhecimento que o TRF2, que é o Tribunal Regional que engloba Espírito Santo e Rio de Janeiro, já teve decisões que mandavam a empresa aplicar outros índices, tá? que dava uma taxa maior. Então, nessa ação do Cindy Rochas, tá? A taxa foi uma taxa muito vantajosa. O valor que foi estipulado ali foi uma taxa muito vantajosa. Alguns tribunais mandam o contribuinte aplicar outro índice. Por isso que é importante, se a empresa tem uma ação em curso, verificar lá com a assessoria, ou então pode ligar para a gente, conversar também, que a gente dá uma opinião sobre isso. Ok. Nós temos um registro aqui, parabenizando, né, pela realização da live, pelo sucesso na ação, e que ficou bem esclarecido o questionamento que a pessoa tinha feito. Nós é que agradecemos a participação, o apoio de todos. A gente volta sempre a falar, né? O sindicato ele depende muito do input que é trazido pelas empresas do setor, porque só quem está na ponta, no dia a dia, sabe as reais aflições, né, que está acontecendo, questionamento de ordem jurídica, questão trabalhista, tributária, ANM, Cefaz e outras tantas. Então, recebendo isso, a gente acaba procurando compreender, né, com outras empresas o que está acontecendo e vendo a melhor solução na defesa dos interesses do setor. A gente tem assessoria ambiental, tributária, aí, com o escritório da Via Taíde, a gente tem a trabalhista com o doutor Henrique, então a gente está sempre buscando soluções. Então a gente agradece esse registro aí de felicitações, mas a felicitação, na verdade, é para todo o setor, para todo mundo que se une aí, se associando, participando das atividades. Eu gostaria, nesse foco, pedir um apoio a vocês que estão acompanhando. Eu estou postando nesse instante um link. Esse é um link da nossa pesquisa que a gente tem feito mensalmente para ver como é que foi o mercado. Nesse mês de janeiro,
em especial, a gente está buscando ter uma informação de um retrato do que foi o ano de 2020 para as empresas do setor e quais são as expectativas para 2021. Então, se vocês puderem compartilhar com as empresas, com seus gestores, né, os proprietários, os sócios, para que eles possam vir a responder essa pesquisa, é muito interessante. Com isso, a gente consegue informações que nos permitem conversar com o governo, com as instituições, defender os interesses, nos posicionarmos de forma positiva junto à imprensa, evitar alguns comentários, às vezes que geram uma onda de negatividade, e isso a gente só consegue com informação. E para ter informação, a gente precisa receber de vocês, então a gente agradece, a gente compartilhou aí, pede esse apoio. Esse mês nós estamos fazendo também uma campanha, a empresa que responder, nós vamos sortear uma vaga para que ela indique um funcionário para o curso de classificador de blocos do Cindy Rochas, né, sem custo de inscrição, né, então a gente está fazendo isso aí, então a gente pede o apoio de vocês aí, quem compartilhar com outras empresas, pedir aos gestores, aos sócios, proprietários que respondam, ok? Vamos ver se tem mais algum questionamento aqui. Ana Jara, a gente agradece, né? Estamos habilitando a fala. Pelo menos no nosso chat aqui não tem outros questionamentos, outros pedidos, não tem ninguém com a mão levantada. E aí, a Adriana Luiza está agradecendo aqui, está dando parabéns pelo trabalho. Isso é um trabalho da equipe, é um trabalho de união de esforços aí. Os conselhos das duas entidades, Cindy Rochas e Centro Rochas, entenderam já há uns 2 anos da necessidade de trabalhar em conjunto para ganhar força e aumentar a voz do setor, que nós, né, junto aí às entidades, é onde é necessária a nossa representação. Então, a gente está agradecendo, deixa eu ver se tem mais alguém. Agradece, então, a participação de todos. Doutor Rogério, no caso, né, depois a gente pode ver as empresas que estiveram interessadas, se tiver alguma empresa que de repente, não tem uma assessoria jurídica própria, direta, quiser contar com apoio, a gente pode estabelecer esse contato aí com o escritório da Via Taíde para dar o apoio necessário. Né? Com certeza, a gente faz esse serviço de recuperação de créditos tributários, então as empresas que precisarem e que até estão na qualidade associadas da entidade, a gente tem um valor, né, diferenciado em função dessa relação, dessa parceria. Então, estamos à disposição também das empresas que precisarem da nossa ajuda. Vai ser um prazer. A gente, então, vai caminhando aí para o final. Primeiro, o Thales, né, como ele tinha informado no início, ele precisou se ausentar, porque ele tinha uma outra videoconferência, participar, e ontem, quando a gente estava começando, ele falou assim, não, eu tenho que estar junto lá na abertura, porque prestigiar o pessoal do escritório que trabalhou, que teve sucesso, e prestigiar as pessoas que estão nos prestigiando, participando das nossas lives. Né? Então, tem essa preocupação. O dia a dia é corrido, às vezes a gente não consegue estar tão próximo como gostaria de estar das pessoas, mas o sindicato, né, o Cindy Rochas, o Centro Rochas estão aí à disposição para receber demandas, buscar soluções, às vezes algumas demoram um pouquinho mais, porque a gente tem que buscar informação, estudar, debater, discutir, mas estamos aí e a gente conta com o apoio de todos vocês, agradece aí a participação, nós ficamos num volume bem estável nessa live, do início ao final, nós tivemos aí 50, 51, 52 participantes, temos mais umas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, e aí eu já aproveito para dizer que esse encontro está gravado e vai estar disponível no YouTube do Cindy Rochas. Houve um pedido, doutor Rogério, doutor Lucas, para que a gente disponibilizasse esses slides para os associados. Então, se o senhor puder me mandar depois, a gente disponibiliza lá no site do Cindy Rochas, também certo? Para que o pessoal possa ter acesso. Bom, bem, a todos, doutor Rogério, doutor Lucas, doutor Daniel, vocês querem fazer alguma palavra de encerramento?
Gostaria de agradecer a participação de todos aí, a oportunidade pelo Cindy Rochas, o Centro Rochas também, tá? E dizer que a gente está à disposição aí de todos os associados, tem aqui nosso contato, tá? O nosso e-mail, nosso telefone. Acabei de tirar sem querer. Qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, tá bom? Só entrar em contato ou com o sindicato, que ele passa nosso contato, ou entra diretamente com a gente também. E um bom dia a todos. Um excelente trabalho aí durante o dia. E vamos continuar trabalhando para fazer mais lives com outras ações coletivas de desfecho positivo, né, Selma? A gente tem aí outras ações, esperamos em breve trazer notícias positivas também para as empresas associadas dos outros processos, né? Ok. Recebi um recado do Thales aqui, que ele está na sala ainda. Eu tinha recebido um que ele estava saindo, mas ele falou que está na sala, porque está acompanhando uma coisa e outra, mas que agradecia aí, que não teria aí a necessidade de voltar à fala, né? Ratificando aquilo do agradecimento, do apoio que tem sido dado. Ok, Alessandra, na sala. Você quer fazer uso da aqui palavra? acompanhando atentamente. Só agradecer, né, toda a equipe aí, da Bia Taíde, doutor Daniel, doutor Lucas, doutor Rogério, cumprimentar nosso presidente Thales, Rogério, obrigada a todos que participaram, né, e agradecer por todas as contribuições aí de vocês do setor. Você disse que não... Obrigado, Alessandro. Você disse que não precisava fazer uso da palavra, mas já que você está aí, presidente na sala, meu amigo. Cerimonial disso, a palavra não é dele. Só parabenizar aí o doutor Rogério, doutor Lucas, doutor Daniel, doutor Vitor, que não está aqui, mas também é um guerreiro. E vamos em frente. Parabéns aí, tanto pela vitória na ação, como o evento. Eu vi a participação de todo mundo, satisfeito. Muito bom. Legal. E uma boa tarde, né, agora para todos. Valeu. Obrigado, Thales. Olha só, gente. Obrigado. Como tem bastante gente, eu vou fazer uma coisa, eu vou sair promovendo todo mundo para essa sala visual. Vamos ver se a gente faz uma foto com o máximo de gente possível, gente. Eu vou começar a colocar todo mundo na sala. Não são, né? Só para a gente poder fazer uma foto bonita. Mais de 40 pessoas. Mostrar que o setor está unido, que as pessoas estão participando. Aí eu pediria, à medida que eu vou colocando para a sala, se puder ativar o vídeo, para a gente fazer uma foto bonita, gente. Hoje é sexta-feira. Né? Tirar uma foto e ir para a praia. Oi? Aí sextou, né, Thales? Depois da foto, sextou, né, Thales? Parece. Missão cumprida. Mudei o nome do meu escritório, agora se chama Praia. Aí estamos colocando as pessoas, se puderem, por gentileza, abrir o vídeo, que agradece. É só colocar todo mundo, gente. É bastante gente. Colocando aí todo mundo, peraí. Essa aqui é pouco. 40 e tantas pessoas aqui acompanhando. A Karina, que vai gostar, que é a nossa assessora de imprensa, ela ficou alegre, porque hoje eu disse que eu não falei que ela é ditadora. Ficou brava. Agora. Ela ficou brava comigo no outro dia, porque eu falei que ela era ditadora. Eu não sou. Só eu e Thales que sabemos se você é ou não. Olha o texto. Tem que aprovar o texto. Olha a foto, não esquece. Olha só, tem... Cada um foca no seu trabalho, né? Gente, eu esqueci né, de presidente? Depois não sai nada, eu sou cobrada, né? Olha, tem três... Cadê a foto? Aline, Karina, está todo mundo na sala. Todo mundo que permaneceu está na sala. São 41 pessoas, talvez você tenha que fazer mais uma foto. Tem duas telas. Mas de vídeo aberto só na primeira tela, mas vamos lá, então. Pessoal, vamos abrir o vídeo aí. Não, o pessoal está abrindo, Ninguém vai reparar, não. Abre o vídeo aí, é rapidinho, não dói. É porque está dando uma penteadinha antes. Pego surpresa, né? Ué. Tem que dar uma ajeitadinha antes. Isso aí. Vamos lá, então. Aqui na minha primeira tela já está cheia, está bonita. No 3, hein? No já, quer dizer.
1, 2, 3 e já. Só um minutinho que eu tenho que salvar para ir para outra tela. Aguenta a mão aí. Mais um. Peraí. 10% da peça. No já, hein? 1, 2, 3 e já. Aí. Tudo certo, Karina? Certíssimo. Galera, muito obrigado. E lembrando aquela frasezinha que a gente tem falado aí, que é a frase de efeito das atividades. Juntos nós somos mais fortes. Continuaremos. Um abração para todos vocês aí. Obrigado. Um abraço, bom dia. Bom final de semana. Valeu. Obrigado. Valeu. Esse serviço aí não tem